Olá, queridos, boa noite. Aqui quem fala é o pastor Hélio Pilvezan, aqui da igreja de Interlagos. Bom, hoje é dia 11/5/2025 e agora são 18 horas e 1 minuto. E se você nos encontrou aí na internet, queria que você soubesse que nós temos um site lá, que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto, como fazer para chegar aqui. Fique à vontade para participar conosco. O nosso culto hoje é o culto da família, que ocorre todos os domingos às 18 horas. E aqui só uma pequena introdução para a gente poder começar o nosso culto. Queria que você fechasse os olhos para a gente poder fazer uma oração para que Deus nos abençoe, tá bom? Deus querido, obrigado por esta noite, obrigado, Senhor. Hoje é Dia das Mães, que o Senhor abençoe todas as mamães, aquelas que dão a sua vida para cuidar dos seus filhinhos. E Deus, obrigado, Pai, porque as mães têm um coração maravilhoso, um coração cheio de amor, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Venha nos abençoar esta noite, traz o teu Espírito Santo sobre nós, para que a tua mensagem seja levada a todos aqueles que precisam de ti. E aceita também esse culto de adoração ao teu nome, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, irmãos, hoje é dia das Mães, né? Segundo domingo do mês de maio. E as mamães sejam abençoadas aí. Tá certo? Mas eu queria falar sobre um assunto que é rapidinho, não vou me alongar muito tempo aqui, não. Durante essa semana, a gente começou a conversar um pouco, eu e a Rosana, sobre como está a nossa sociedade, né? Como que... É porque eu sou professor, então eu convivo com os adolescentes, com as crianças, e aí esses adolescentes, eles estão tomando um caminho muito complicado, irmãos. Eu vejo, assim, as crianças são... Só um minuto, admitir aqui. As crianças, a gente vê, as crianças são o espelho da família. O que uma criança é, como ela age e o que ela faz, reflete aquilo que está dentro da casa dela, do lugar onde ela mora, da conduta dos pais, né? E a gente, assim, na escola tem muitas crianças, assim, são ótimas, né? Assim, não tem nenhum problema, não fica com mimimi, que a gente diz por aí, né? Vou dar 2 exemplos aqui. Entrou uma menina para estudar lá no colégio que eu dou aula de física, e essa menina é cadeirante. E essa menina entrou esta semana para estudar lá no colégio. E eu fui na sala dela, encontrei ela lá, eu comecei a conversar com ela. Uma menina, assim, que você vê que a educação foi dada para ela é a melhor possível. Uma pessoa, assim, tão agradável de conversar, tão... não tem traumas por causa da incapacidade dela de andar, né? Ela teve paralisia, ela contou pra gente, eu tive paralisia cerebral, eu ando, mas eu me desequilibro, então eu preciso andar de carrinho e de cadeira de rodas. Então ela começou a falar do carrinho dela, uma moça assim que é uma graça, né? Você vê que tem família. Isso é uma criança dentre tantas. Eu tenho mais de 500 alunos. Não, talvez mais de 400 alunos, porque eu dou aula para 10 turmas e todas as turmas têm mais de 40 alunos. Então é muita gente que eu passo, né? Passo por muita gente durante a semana. E aí, esse é um exemplo de pessoa que você vê que tem uma família boa.
né? Agora eu vou contar um exemplo diferente. Estava eu um dia lá na escola, apareceu uma mãe para conversar com os professores. Essa mãe foi lá para conversar com os professores que o filho dela é um problema. O garoto tem terceiro ano do ensino médio, está quase completando 18 anos. O cara é, assim, um negócio impressionante. E a mãe começou a falar, a gente via que era uma mãe bem jovem, assim, no máximo 35 anos, no máximo. Uma mãe bem jovem, falando assim, é porque esse meu filho, eu nem converso com ele, nem falo com ele, porque não sei o quê, porque eu tenho outras coisas. Sabe, irmãos? Abrindo mão da educação do seu filho. O garoto, a gente percebe que o garoto usa droga. Nós, professores, somos bastante escolados nisso aí. Você percebe pelo comportamento do sujeito que o sujeito está alterado. E esse menino, coitado, tem dó desse garoto. Porque não teve educação, não teve amor familiar, não teve amor de pai, amor de mãe, sei lá como é que é essa família. Percebe, irmãos? Por isso que é tão importante a gente ter o Dia das Mães, né? O Dia das Mães é tão bacana porque você pode ir lá encontrar com a sua mamãe, que nem a minha sogra. Essa semana fez 90 anos e ontem nós fizemos uma festa de aniversário para ela de 90 anos, veio parente de longe, e foi uma coisa assim muito bonita. E a dona Eva, muitos aqui conhecem a dona Eva, minha sogra, é uma mulher dinâmica. Ela dirige, ela vem dirigindo aqui em casa. Ela dirige, ela vai na feira, sabe, uma pessoa. E aí, o meu filho, o Daniel, ele fez um discurso lá na hora do aniversário, de cantar o parabéns e comer o bolo, né? E o Daniel falou assim, olha, né, falando assim para as pessoas, olha, a minha avó, ela sempre me influenciou pelo lado bom, ela sempre me incentivou. Eu nunca vi a minha avó deixando de atender alguém que precisa, ela está lá, está ajudando. Percebe, irmãos? Isso aqui é família. E ainda eu fico assim, a Rosana ainda falou assim, é impressionante como esse pensamento de esquerda quer destruir a família. Outro dia eu vi um discurso do presidente Lula falando que nós somos, que esse discurso conservador da família, dos valores, isso é ultrapassado. Nós estamos lutando, nós lutamos isso, historicamente lutamos contra isso. Irmãos, lutar contra a família. Puxa vida, quando eu estou aqui em casa, nos fins de semana, que os meus filhos vêm me ver, eu me sinto tão bem, é tão gostoso. Valoriza quem nós somos, a família valoriza quem nós somos. O Hélio é o Hélio porque eu tenho família, tenho esposa, tenho filhos, e é tão gostoso você ser assediado pelos filhos. Eles vêm, a Raquel veio ontem, fazia dias que eu não via a Raquel, me deu um monte de beijinho, papai, que saudade, que saudade. Uma coisa maravilhosa. E tem gente lutando contra os valores da família. Eu fico triste com isso. Vocês podem procurar aí o discurso do Lula falando sobre a família. Eu sinto pena, porque pessoa que luta contra a família, por que isso? Não, irmãos, nós temos que valorizar quem está do nosso lado. O nosso pai, o nosso Deus, ele é pai de família. Jesus o chamava de pai. E pai remonta à família. Essa ideia maluca do feminismo de que todo homem é um estuprador em potencial, que todo homem, que toda família tem que ser destruída por causa do patriarcado. Sabe, irmãos, a gente não pode generalizar um erro, a gente não pode generalizar um acontecimento errado, sei lá, uma família distorcida aí,
cujo pai é violento, bate na mãe, bate nas crianças. Não é assim, todo mundo não é desse jeito. Não. Aqui em casa, eu valorizo a minha esposa e muito. Vocês sabem, vocês me conhecem. A Rosana, minha esposa, irmãos, eu não consigo passar um dia sem ela. Quando ela viajou para os Estados Unidos, ficou 40 dias fora, eu confesso a vocês que eu fiquei desesperado. Entendeu? Ah, mas ela sobrecarrega. Não, aqui a gente divide as tarefas. Tem coisa que eu faço, ela não faz. Tem coisa que ela faz, eu não faço. É assim. A gente se ajusta. Ela é feliz, eu sou feliz. Os nossos filhos são felizes pelo jeito de sermos assim. Então nós não podemos generalizar, não, sabe? A gente precisa olhar para a família e falar como é bom estar perto da minha esposa, estar perto do meu marido, estar perto dos meus filhos, estar perto dos meus pais. É muito bom. E não tem essa de patriarcado, de que o homem é violento. Não, não. Eu não sou, irmãos. Eu nunca levantei um dedo, mas nem uma unha. Nunca levantei um dedo. Muito pelo contrário, sempre valorizo a minha esposa. Vocês sabem disso. É a mulher que eu amo. E assim, isso é família, né? Outro dia, eu acho que eu já contei para vocês, não sei se eu contei, se eu contei, vocês me perdoem, vou repetir a história, porque eu achei uma história tão bonita. E já vou terminar. Uma repórter estava fazendo uma reportagem numa cidade, num lugar muito bonito, e estava lá, e olhando, e aqui tem as árvores, aqui tem o parque, não sei o que, de repente ela vê um casal vindo, um senhor e uma senhora, já de bastante idade, tipo 70, 80 anos, e ele carregando um banquinho na mão, ele carregando um banquinho. E aí a moça foi lá fazendo a reportagem, não sei o que, em um determinado momento, ela falou, mas por que o senhor está carregando esse banquinho? Aí ele falou assim, olha, esse banquinho aqui é para quando ela ficar cansada, eu ponho o banquinho para ela sentar, porque a gente precisa andar. Agora, pensa bem, essa mulher vive comigo desde que nós casamos, lá atrás, não sei quantos anos atrás, e ela lava minhas roupas, ela faz a minha comida, e eu não vou nem carregar um banquinho para ela sentar e descansar? Isso é família, irmãos. É família, um completa o outro, não é? Eu não consigo fazer determinadas coisas na casa, a Rosana consegue. Ela não consegue fazer determinadas coisas aqui, eu consigo. A gente se completa. Então é isso, irmãos. Eu queria deixar só essa mensagenzinha, porque é Dia das Mães, né? E quando a gente fala em Dia das Mães, a gente fala exatamente sobre a beleza da família, né? A beleza da família, que é uma coisa impressionante. Aí ontem na festa tinham crianças, poucas crianças, mas tinha duas crianças lá na festa. Um bebezinho de colo e um outro rapazinho de uns 10 anos, mais ou menos. E eu olhei para aquelas crianças e falei assim, meu Deus do céu, olha como é isso, como é bonito isso. A mamãe lá cuidando do bebezinho, o bebezinho querendo dormir, não achava posição. Aí ela foi lá para os fundos, num lugar mais silencioso, e cuidou do bebezinho. E o bebezinho voltou dormindo. Isso é família, irmãos. Não é? Família é desse jeito. Amém? Vamos partir para o louvor. Vou fechar aqui e encerrar a gravação.